aula que, na verdade, eu preparei fala sobre a história das missões, né? A minha formação, além de bacharel em teologia, é de uma pós em missiologia, né? Estudo de missões. E eu acho que essa é uma área muito importante da igreja, que todas as igrejas deveriam assumir esse propósito, tá? Então, nós vamos ler aqui um salmo, Salmo 150. Salmo 150, o último salmo, né? Que diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consonante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério, com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Bom, esse salmo que fala sobre o louvor, ele na verdade é o propósito das nossas vidas. O propósito de todo crente, de toda pessoa, de todo ser é louvar a Deus. E aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, né? Em lugares distantes, em tribos isoladas, em países onde não se pode ouvir o Evangelho. Então, o louvor a Deus não existe nesses lugares. E a missão, a obra missionária tem que existir para que as pessoas possam adorar a Deus. Porque isso é que nós iremos fazer lá no céu. Isso é o propósito de toda a criatura. O propósito da criação é louvar a Deus. E o propósito também de Jesus ter morrido, para que nós pudéssemos prestar a verdadeira adoração ao Deus vivo. Então eu vou basear essa aula rapidamente nesse livro aqui do Philip Jenkins, né? A Próxima Cristandade, e também nesse outro livro que é o Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. São dois livros que vocês podem adquirir, né, em qualquer editora cristã, por encomenda e tal, e vai falar mais ou menos sobre esse conteúdo, tá? Pode passar para a próxima. Bom, na história, então, até o ano de 1990, 83% dos evangélicos, dos cristãos, estavam aonde? Lá na Europa e na América do Norte, tá? 80%, e 17% estavam em outros lugares. Mais ou menos pouco mais de um século atrás. Hoje, a realidade é totalmente diferente. 72% dos crentes, dos evangélicos, se encontra na África, na Ásia e na América do Sul. Então, lá no hemisfério norte, né, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, você só tem apenas 28%. Então, mudou completamente a demografia do cristianismo mundial. Bom, então, mais ou menos no mapa, né, nós vamos dizer assim, que existia um centro de gravidade. Onde é que era o centro da gravidade do cristianismo? Da onde surgiam a teologia, o pensamento? Qual que era a cara da igreja? Era ali nessa parte vermelha do mundo, né? Mas hoje é diferente. Hoje ela está na parte ali de baixo do hemisfério, né? Então esse é o novo centro de gravidade do cristianismo. Esse é o lugar agora onde irão surgir as ideias. A cara da igreja vai ser totalmente diferente. Então, se a cara da igreja até o ano de 1900 era mais ou menos essa, a cara da igreja, a fisionomia das pessoas era essa, hoje ela é mais ou menos assim, né? Tem um oriental, né, um latino e
os africanos. Essa é a realidade da igreja hoje no mundo. Essa é a cara da igreja, tá? Mudou completamente. Então, próxima, por favor. Então, se antes esses lugares, né, Roma, Berlim, Nova York, esses eram os lugares onde a teologia, o pensamento da igreja, os livros eram publicados e traduzidos e tudo mais, a tendência hoje é que isso vai mudar também. E os novos centros do pensamento da igreja, da liderança da igreja, vai surgir desses outros lugares, tá? Pode apertar de novo. São Paulo, né? Seul, Manila, tá? E esses outras capitais da África. Bom, então vamos tentar entender na história, né, se isso ocorreu antes na história, esse tipo de mudança de gravidade, né, do centro de gravidade, do centro, né? Então, do ano 0 até o 400, a igreja, ela tinha essa cara, mais judaica. A maioria dos crentes, então, eram judeus de origem, convertidos ao cristianismo, e alguns gentios, né, alguns estrangeiros, e essa é a cara da igreja. Então, se você olha como é que era a igreja no primeiro século, do ano 0 ao 400, eram assim, nas sinagogas, né? Essa é uma sinagoga judaica do primeiro século. Você tem um rabino ali na frente, e por dentro da sinagoga era mais ou menos, né, assim, tinha a coluna, uma mesinha ali, as pessoas sentavam ao redor e eles ensinavam a Bíblia. Mas agora eles eram cristãos e eles ensinavam a Jesus Cristo. As músicas, muito provavelmente, eram músicas judaicas. As vestimentas eram judaicas. As pregações eram provavelmente muito parecidas com o judaísmo, mas com o essencial, com Jesus Cristo, com o Evangelho, né? Daí, pode passar para a próxima. Daí acontece, no capítulo 15 de Atos, o Concílio de Jerusalém. E o que era o Concílio de Jerusalém? Pode passar o capítulo 15 diz assim: alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Ou seja, a circuncisão te dizia: você é judeu, né? Você, para ser um judeu, você precisava ser circuncidado. E essa era a disputa teológica, que no fundo era uma disputa, era um momento de transição para a igreja deixar de ser judaica e passar a ser o quê? Estrangeira, gentia. Então, diz aqui: pelo que devemos perturbar aquele dentre os gentios, se convertam a Deus, mas escreve eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, tá? Então, não precisa fazer com que eles virem judeus, né? Só que eles tenham uma vida moral reta e que eles creiam em Jesus Cristo para serem convertidos e salvos, tá? A igreja cresceu de uma maneira explosiva. A igreja passou de apenas ali de uns 5.000 pessoas ali convertidos no sermão de Pedro, por Paulo e aquelas primeiras igrejas, de 5.000 igrejas para milhares de pessoas. Em apenas 200 anos, ela passou a ser metade, 50% de cristãos no Império Romano, no ano mais ou menos 250, 300. Em 200 anos apenas, em 2 séculos. Então o que aconteceu? Uma grande coisa que aconteceu foram as pragas. As cidades estavam cheias, sem saneamento básico, e doenças, pragas começaram a acontecer, doenças que matavam cidades inteiras.
Então, nesses momentos, os romanos, eles abandonavam os seus parentes, os seus pais, primos, e jogavam eles na rua. Ou quando a coisa estava tão feia, tão feia, tão feia, eles tinham que abandonar a cidade, eles deixavam para trás os seus doentes e iam mudar para outras cidades que não tinha doença. E aí quem que cuidava desses doentes? Os crentes, os cristãos, com o risco deles contraírem essas mesmas doenças e morrerem. E de fato muitos contraíram essa doença e morreram. Mas para eles, né, a morte nessa vida não se comparava com a vida vindoura. Então eles dedicaram, mostraram esse amor verdadeiro, e todas essas contingências, essas circunstâncias adversas fez com que a igreja explodisse. E muitas pessoas se converteram, e a igreja se tornou essa grande igreja, né, cristã. Então nesse ano nós temos, no 313, o edito, né, de Milão com Constantino. E a partir daí, o centro da igreja deixa de ser Jerusalém e passa a ser Constantinopla, né? Então, a igreja passa a ter essa cara, né? O prédio da igreja. A partir de então, a igreja começa a passar por um período de transição e os prédios parecem aquelas catedrais, né? Com esses arcos, deixa essa cara mais judaica e passa a ser uma cara mais assim, com esses arcos, com a construção mais romana, prédio da igreja. E você vê os pais da igreja, né? Você vê os pais da igreja, Cipriano, Orígenes e todos esses nomes que não são mais judeus. São nomes gregos, nomes romanos. E os líderes da igreja já não são mais Mateus, Tiago, né? Esses líderes judaicos, e passam a ser teólogos. Então você vê esses nomes aí, né? Pode passar. Então deixa de ser Jerusalém a capital da igreja, o centro teológico, o lugar principal da igreja, e passa a ser Constantinopla, tá? A capital da igreja. E você vê lá a Hagia Sophia, né? Aquela igreja que hoje foi transformada numa mesquita. Então, naquela época, romano era ser cristão. Você muda completamente a ideia. Ser romano é ser cristão. E esse era um problema, porque você ser romano não significa você ser cristão, não é verdade? Então passou nesse período onde a igreja explodiu e ela se tornou uma religião oficial, terminou a perseguição, aí começa a época um pouco de crescimento depois de decadência, porque muitos crentes nominais vão começar a aparecer. Muitos crentes nominais vão começar a aparecer, a igreja vai ser tomada pela política e tudo mais. Então, do ano 400 a 800, por causa dessa decadência da igreja, a igreja se torna muito política. Então, né, desde na Idade Medieval, né, e nessa época também, o aristocrata tinha 3 filhos, né? Um dos filhos, ele se tornava o herdeiro, né, dos bens dos pais. Um segundo filho se tornava um soldado para ter influência política, e o terceiro filho se tornava um sacerdote para poder também ter essa outra influência, né? Então virou uma bagunça, não era uma coisa genuína, e o cristianismo passou a se isolar em monastérios. O verdadeiro cristianismo, o cristianismo das pessoas fiéis, estavam dentro dos monastérios, né, nesse período. Então nesse período você vê uma evangelização muito grande dos bárbaros. Então o que aconteceu? No ano 400, Roma ela é invadida por esses bárbaros, pelos godos, visigodos, ostrogodos e os celtas. Então o Império Romano começa a cair, e então começa esse movimento onde as cidades são fortificadas
começa, então entra o período assim daqueles feudos do período medieval, dos castelos. É nesse período que se inicia essas construções. Mas aí estavam os bárbaros. E os bárbaros eram um problema realmente. Porque eles invadiam, massacravam, destruíam as cidades, tomavam os bens, tudo. E a igreja não podia não fazer nada. Então o que aconteceu? As missões começam nesse período. Esse é um período riquíssimo de missões que é ignorada pela igreja. Nesse período, então, os monastérios, eles deixam a segurança das cidades e dos castelos fortificados e vão até onde esses bárbaros estavam. Então você vê alguns exemplos na história, né? Você vê o Ulfilas, né? Ele era um monge cristão, Ulfilas. Ele era um desses bárbaros germânicos que foram convertidos. E ele foi para o seu próprio povo, né? Falar lá com as tribos germânicas de bárbaros. E lá ele foi lá e evangelizou. E ali houve um grande avivamento através desse homem de Deus. E muitos se converteram e deixaram esses caminhos. Então o soldado romano, a gente sabe na história, ele era o soldado mais eficiente, o mais bem treinado. Mas nem o soldado romano conseguiu vencer a brutalidade dos bárbaros, né? Das tribos germânicas, dos vikings e dos celtas lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Só que o evangelho venceu cada um desses povos bárbaros. O poder do evangelho, não o poder da espada, mas da palavra de Deus. Patrício, né? O São Patrício, né? Que é considerado um santo católico, mas ele também foi um missionário. Ele saiu lá da Europa e foi lá para a ilha, né, da Grã-Bretanha, onde é hoje a Inglaterra, aquela parte, e foi lá evangelizar justamente a tribo celta, que era outra tribo bárbara, muito eficiente nos seus combates. E ele foi lá, criou um monastério, e ele formou ali um centro de missões. O evangelismo lá foi tão bem sucedido que muitos se converteram, e aqueles convertidos começaram a mandar missionários para a Europa para evangelizar as outras tribos. Então, você vê esses druidas, né, que eram os sacerdotes dos celtas, se convertendo para o cristianismo. E eles passam então a ir para, isso daqui é nos Alpes, né, onde tem a França, a Áustria, aqueles lugares, e eles passam a construir monastérios para evangelizar aquelas regiões inóspitas e lugares onde havia ainda a presença de bárbaros no continente europeu. Então, diz assim, né, um historiador: o patrício e os irlandeses desrumanizaram o evangelho, adaptando a formas e práticas aos quais os celtas estavam familiarizados. A diocese e o bispo foram substituídos pelo monastério e pelo abade, tá? Então mudou. Aquela ideia de que o cristão era igual a ser romano, mudou aquela história. Você vê essa adaptação e o evangelho mudando aquela cultura e evangelizando então os celtas. Bonifácio, ele foi um missionário para os vikings, ali da Dinamarca, na Escandinávia, na Suécia. E quando ele chegou ali para evangelizar aquelas pessoas, ele se deparou com um problema, né? Existia ali essa árvore, né, que era um carvalho, uma árvore bem grossa, bem forte. E eles acreditavam, né, na lenda deles, que o deus Thor, né, o deus trovão, não tem aqueles filmes lá do Homem de Ferro, Thor, né, que está em moda ultimamente? É esse deus, né, é o deus lá dos bárbaros, dos vikings. E eles acreditavam que aquele carvalho era o carvalho de Thor, né? Era uma árvore mística, era um marco da religião deles, e que esse Deus protegia aquela árvore, e aquela árvore era um lugar onde as pessoas vinham ser abençoadas. E Bonifácio chegou lá e viu aquela idolatria toda.
Então ele fez o desafio: eu vou pegar esse machado e vou cortar essa árvore. Se o seu Deus é um Deus vivo e verdadeiro, se esse Thor, esse Deus trovão, ele vai vir aqui, vai mandar um raio na minha cabeça e vai me matar. Ele vai me impedir de eu cortar essa árvore. E com o risco da sua própria vida, ele desafiou essa idolatria, cortou essa árvore. E como todos esperam, nada aconteceu com ele. Ele pegou o tronco dessa árvore, cortou as madeiras e fez a primeira igreja entre os vikings ali na história, tá? Então, como é que era o modus operandi? Como é que eles faziam missões nessa época? Eles construíam um monastério, que era um modelo de igreja, né? Onde as reuniões religiosas eram feitas, os cultos eram feitos, mas eles usavam também a educação e a agricultura para mudar. Então esses povos eram povos guerreiros, que viviam da pilhagem. Eles invadiam outros lugares para roubar. Eles viviam disso. Talvez uma caça local, mas eles predominantemente viviam de pilhagem. Então precisava mudar basicamente isso. Então eles chegaram lá e ensinaram a agricultura, que é preciso eles plantarem, e mudou a economia do roubo, da violência, para uma agricultura, para uma economia de agricultura e a educação. E isso mudou os vikings. Isso mudou os bárbaros, né? Esse tipo de abordagem. Depois desse período, nós temos então o período das cruzadas, né? No século XI. As cruzadas aconteceram e isso foi realmente um marco, um evento muito ruim para a igreja. Porque em nome da igreja e da fé, eles invadiram, tentaram reconquistar a Terra Santa, na época tomado pelos muçulmanos, e eles mataram muita gente até hoje. Essa é a dificuldade de você querer evangelizar entre os muçulmanos. Eles remetem a esse período das cruzadas, né? Das barbaridades que aconteceram nesse período. Isso era não religioso, não era uma missão, mas era econômica, basicamente a motivação, era política a motivação. Então os reis que queriam mais poder e mais prestígio, eles tinham essa cultura guerreira, foram tentar conquistar à força, né? E trazer o reino de Deus à força. Você não faz isso à força. A história nos prova isso, que não é pela força, mas sim pela palavra de Deus. Então nesse período, nós vemos o Francisco de Assis, né? Que é considerado um santo católico, mas foi um homem de Deus, né? Foi um homem de Deus. O que ele fez? Ele fez algo muito corajoso. Em 1219, ele cruzou sozinho ali com mais uma pessoa a terra de ninguém, né? Aquele espaço de terra onde ficavam os cristãos e os muçulmanos, um lugar árido, desértico. Ele cruzou aquele lugar a pé, sozinho, e foi procurar o sultão principal, e pedir perdão, e explicar o que era o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. E ele permaneceu ali no harém do sultão por uma semana, e durante uma semana ele tentou evangelizar esse sultão, mostrar o que era a fé verdadeira, do cristianismo verdadeiro, a fé que é baseada no amor, não na guerra, né? Em Jesus Cristo, no evangelho. Só que o sultão não aceitou, né? Quase aceitou, né? Dizem relatos que quase aceitou, ele foi tocado de alguma maneira, mas não se converteu, infelizmente. E esse esforço dele ficou como um marco, como um evento histórico, mas que não foi bem sucedido, né? No plano de Deus não estava isso. Mas nós vemos essa fidelidade dele, tá? Aí a igreja passa então pelo período grande, mais conhecido da Reforma Protestante. E quando isso acontece, a capital da igreja, que mudou então várias vezes, né? Jerusalém foi para Constantinopla, aí depois foi para Roma, e de Roma
né? Oficialmente era Roma, mas na verdade o verdadeiro cristianismo estava lá nos monastérios, entre os bárbaros, nas missões dos monastérios, e agora passa para a Europa, mais ao norte, né? Na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra. E ali vira então a grande capital, o centro de gravidade passa, então ele vai mudando e passa lá para o norte, com a reforma protestante. Então a gente vê Calvino, Lutero, pode passar os grandes teólogos, pode passar. E ele manda missionários para o Brasil também, né? Para a Baía de Guanabara. Os huguenotes na França, os restantes da Europa. Então há uma grande obra missionária que é feita nesse período. Logo depois do período da Reforma, os moravianos, eles marcam também o grande período das missões, onde o conde Zinzendorf, que era um nobre muito poderoso, ele se converte e passa a mandar missionários para todos os cantos do mundo. Esse foi depois então outro grande período missionário da época da igreja, onde eles, pela fé, eles iam para os lugares mais distantes. Então até as pessoas mais simples, um sapateiro, tem um relato que o Zinzendorf, esse conde, chegou para o sapateiro da cidade e disse: você deveria ir lá para o Polo Norte para evangelizar aquelas tribos, né, de esquimós. Mas eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum dinheiro, não tenho nada. Não, você tem a fé, você consegue fazer isso. Aí diz o relato que no dia seguinte ele deixou de lado todos os seus negócios da sapataria e tudo, com o corpo, a roupa que tinha, ele foi evangelizar os esquimós. Então essa era... e como é que funcionava? Eles não iam sozinhos também, mas eles iam em famílias. Então 5, 10, 20 famílias eram alocadas para as diferentes localidades, e ali eles começavam uma igreja e evangelizavam aquela região, né? Esse era o método missionário dos moravianos, e eles passaram a fazer isso. Depois nós temos os puritanos, que começaram a fazer missões de uma maneira um tanto forçada, porque os puritanos na verdade são os presbiterianos da Inglaterra, né? Os presbiterianos propriamente são da Escócia, mas os puritanos também são os presbiterianos no sul, ali na Inglaterra. E ele tem a mesma teologia nossa. E eles tiveram uma guerra, uma perseguição com os anglicanos e com os católicos. Então a opção para eles era começar uma nova vida no novo continente, nos Estados Unidos. Então eles fugiram para os Estados Unidos, e ali eles iriam começar o quê? A nova Jerusalém. O reino de Deus na terra iria recomeçar ali. Então eles entenderam que a missão deles, quando eles chegaram lá, não era de realizar o sonho americano, de ter uma casa grande, bonita, bens, né? Mas era levar o evangelho aos índios, e eles construírem ali uma nação de Deus. E até hoje os Estados Unidos é abençoado por esse início, né? Se você vê lá as leis funcionando, você vê em cada esquina, em muitos lugares, igrejas, grandes igrejas, a civilidade das pessoas, a educação das pessoas que vem do evangelho no começo da história. Então você vê essas marcas na cultura. No século XIX nós temos o grande período das missões. O William Carey, que foi o início, pode ser considerado o pai das missões modernas. Então a igreja que estava ali na Europa e nos Estados Unidos começa a se despertar para o restante do mundo. Então nesse período muitos jovens morreram, jovens, mas levando o evangelho. E nesse período é que vem o nosso Simonton, né, que deixou o conforto. O pai dele era um médico muito importante na cidade. Ele era um jovem aristocrata, um jovem que tinha um futuro brilhante, mas deixou tudo pelo Brasil. E graças a ele, né, pelo sacrifício dele, nós temos essa igreja evangélica presbiteriana hoje,
no Brasil. E no mundo todo nós temos o esforço de jovens, pessoas brilhantes, os seus melhores que foram enviados como missionários, né? E a história mudou. Esse centro de gravidade mudou hoje por causa desse esforço desses irmãos todos, né? Então nós temos aí o William, o Hudson Taylor, o David Livingstone e o Simonton, né? Nesse período. Por isso que hoje nós temos esse crescimento da igreja. Por isso que hoje o centro da gravidade, que antes era Jerusalém, aí foi para Constantinopla, foi para Roma, foi para os bárbaros, aí foi lá para o período da Reforma e veio hoje também aqui para a América do Sul, para a Ásia e para a África. Aí, hoje, a igreja evangélica do Brasil, ela é grande. Ela tem 30% da população, é uma das maiores igrejas no mundo, sim. Infelizmente nós temos muitos problemas com o pentecostalismo, com o falso evangelho, mas hoje, numericamente, nós somos uma grande igreja, comparado, né? E nós temos hoje no mundo um total de 1.600, 1.700 mais ou menos, etnias de povos. Desses, 7.000, quase a metade ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Hoje, né? Pode passar. 43%, uma população, na população mundial de 7 bilhões, eles equivalem, no próximo, a quase 3 bilhões de pessoas. Então no mundo hoje, 3 bilhões de pessoas ainda não ouviram o Evangelho. 3 bilhões. Essa é a realidade hoje no mundo, né? 3 bilhões, quase metade da população mundial, não conhece Jesus Cristo como Salvador. Então esse é um povo lá, né? O povo do Urbet, que mora na Mongólia, que tem uma população de 73 mil pessoas e os números de evangélicos dá mais ou menos isso, né? Próximo. Esse é o povo Ahmad do Afeganistão, tem mais de 500 mil de pessoas e eles nunca ouviram o evangelho. Onde estão esses 3 bilhões de pessoas? Esses 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho, a maioria delas estão nessa região, né, do globo. Então tem a longitude e a latitude 1040. Então por isso que ela é chamada pelos teólogos aí, pelos missiólogos, a janela 1040, onde estão 95% desses 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Se vocês separarem, né? Não, pode voltar. É ali o norte da África, que é de maioria muçulmana. Pode continuar lá. Não, no mapa. A Arábia Saudita, a Índia, grandes partes ali da China, daquelas ilhas, do Japão. Então, todos aqueles povos, aquelas nações que não ouviram o evangelho estão neste local. E esse é o nosso desafio. O desafio para a nossa geração, para a igreja que está na América do Sul, África e Ásia, é alcançar esses povos. Esse é o nosso desafio. Se nas outras gerações passadas o desafio grande era de alcançar os bárbaros, de alcançar as tribos africanas, né, na Amazônia e tudo mais, hoje o desafio é este: alcançar estes povos. O que tem sido feito hoje, né? O movimento de volta para Jerusalém, ela é algo que a igreja na China começou. Hoje a igreja da China, numericamente, é a maior do mundo. É a maior do mundo. Eles têm mais de 100 milhões de crentes. Mais de 100 milhões. Então dá mais que a metade da população brasileira. E eles se reúnem em casas, com muita dificuldade. Ilegalmente o governo prende os seus líderes. Mas mesmo assim eles estão mandando missionários. E eles têm todo esse movimento de chineses evangelizando os povos muçulmanos até chegarem até Jerusalém. E eles sabem que eles vão morrer, vão ter que se sacrificar,
mas eles estão dispostos a pagar esse preço e voltar para Jerusalém, evangelizando todos aqueles povos não alcançados. Da África, então ali no sul da África, né? Na África do Sul, no Quênia, no Uganda, a população de evangélicos é de 50% ali no sul da África. E esses irmãos da África, eles estão voltando, então, indo para o norte, tentando evangelizar os muçulmanos que estão no norte da África, plantando igrejas na Europa e também indo para o Oriente Médio para evangelizar, para fazer missões, né? Do Brasil, nós temos também do Brasil um movimento missionário muito grande, né? Os nossos irmãos assembleianos, nossos irmãos batistas estão na nossa frente, há anos-luz na nossa frente. A média aí, dizem aí os números que existem fora do Brasil, cerca de 10 mil missionários trabalhando. 10 mil missionários brasileiros trabalhando, famílias missionárias trabalhando fora do Brasil. Mas infelizmente nós temos apenas 150 famílias presbiterianas. De 10 mil. De 10 mil. Não dá nem 1%, dá 0,01%. Né? Então a realidade é triste e o crente pentecostal, ele tem aquele fervor, mas ele não tem a preparação, ele não tem o preparo teológico. Então ele vai para o campo missionário e comete erros, dá mau testemunho. Então é muito complicada a situação hoje, né? Então, terminou, né? Terminou. Então fica esse desafio. A igreja presbiteriana hoje tem cerca de 8 mil igrejas. 8 mil igrejas. Falando um pouco do desafio, do meu sonho, é que nessa geração, né, cada igreja presbiteriana, dessas 8 mil igrejas, mande um filho da sua igreja como missionário para um país onde o evangelho não existe ali, para um povo não alcançado. Esse é o meu sonho. Um sonho compartilhado por muitas pessoas e um desafio também para essa igreja. Sabe o legado que nós iremos deixar para as próximas gerações? Também é essa, do desafio missionário. Essa igreja tão abençoada por Deus, não é à toa, é para abençoar os outros povos. Então eu deixo esse desafio para os irmãos, para os filhos dessa igreja, que orem por isso, que mande aqui, nessa geração ainda, um filho dessa igreja, o melhor de vocês aqui, aquele jovem brilhante, aquele jovem preparado, aquele jovem que é fiel, que ama o Senhor, que quer levar esse evangelho, assim como Simonton levou o evangelho, né? Que um filho dessa igreja também possa sair daqui e que essa igreja una forças, recursos para manter esse jovem lá fora, essa família, e que ore por ele, e vocês vão ver a bênção de Deus ainda maior aqui nessa igreja, quando a igreja for fiel também. E fica esse desafio para todos. Deus abençoe.